Bacharel Livre em Teologia. Livros históricos. Parte 1. Toda história é uma história contada a partir de um ponto. Existem muitas formas de se contar uma história, e aqui ela é contada a partir de uma confissão de fé. No Antigo Testamento há 12 livros históricos, como sabemos. Observe melhor essa divisão, sim. No Antigo Testamento existem 12 livros históricos. Eles são conhecidos como livros proféticos anteriores, segundo a tradição judaica, e são Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras e Neemias. Esses livros contam a história da ascensão e queda de Israel, cobrindo um amplo período histórico. Cada livro oferece uma perspectiva diferente e um estilo próprio de contar a história. Isso mesmo. Os 12 livros históricos são importantes porque oferecem uma visão do passado de Israel e de sua relação com Deus. Além disso, eles refletem as crenças e os valores dos autores e dos seus públicos. Por exemplo, 1º e 2º Samuel abordam a ascensão e o reinado dos primeiros reis de Israel, enquanto 1º e 2º Crônicas fornecem uma visão mais ampla da história de Israel, incluindo o período pré-monárquico. Para começarmos, os livros históricos são livros que contam uma história de acordo com uma determinada perspectiva. Os livros poéticos são os sentimentos de um povo, revelando muito do coração. E os livros proféticos são livros que passam sermões e mensagens, geografia e história. O povo de Israel levou 3 meses para sair do Egito e chegar à terra prometida. Êxodo 20. Por conta da incredulidade do povo de conquistar a terra prometida, passou 40 anos no deserto. Então Moisés chega ao fim do seu momento como condutor. E Josué chega para liderar o povo. Nesse contexto se inicia o livro de Josué. Lembrando que estamos falando desde o povo que saiu oprimido do Egito, que poderia ter feito a viagem em 3 meses, sendo liderado por Moisés e após ele por Josué. Quando Deus chama Moisés, qual era o objetivo que Deus deu a Moisés? Reflita consigo mesmo. Josué então chega à porta da terra prometida, juntamente com a nova geração, após longos anos vagando pelo deserto, em busca da promessa de Abraão. Para compreender melhor, leia atenciosamente o texto de Êxodo 20. Do versículo 1 ao 5, vimos Josué conduzindo o povo para o momento de encontro da terra prometida para tomar posse da mesma. Do versículo 6 ao 12, vemos as batalhas com os cananeus, uma luta pela posse de territórios. Do versículo 13 ao 22, ele divide a terra, a herança após as batalhas e conquistas. Do versículo 23 ao 24, ele lembra as palavras de Moisés e abençoa o povo. É um memorial para lembrar o povo de não descumprir a lei e não desviar do pacto da aliança. Veja Josué 1. Isso sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo o lugar que pisar a planta do vosso pé vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Esforça-te e tem bom ânimo. É repetido diversas vezes. Deus fala muito para Josué manter a coragem e o ânimo durante esse movimento, pois o trabalho será grande.
É como se fosse uma experiência que confirma que Josué é o sucessor de Moisés, pois da mesma forma que Moisés ficou em frente ao Mar Vermelho, Josué fica à frente do Rio Jordão, tendo que atravessar todo o povo. Esse primeiro evento revela e aquece o coração do povo, que sente que Deus continua junto a eles, através da liderança de Josué. Josué envia os espias que são recebidos por Raabe, que os protege. No capítulo 5 do livro de Josué, ele se encontra com o anjo. Veja, e sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou. E eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou como o seu rosto em terra, e o adorou, e disse-lhe: Que diz, meu senhor, ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. A ideia de se descalçar e pisar é um sinal de reverência, e vem do fato de que, se calçado, não se pode sentir plenamente a santidade daquele lugar, para que você seja impactado pela santidade. O anjo, no versículo acima, mostra que a pergunta está invertida. A batalha, na verdade, é de Deus. Devemos refletir se estamos no mesmo time que ele. Vê-se dois lugares diferentes. Primeiro, Jericó, onde há a experiência de um povo que está se submetendo à vontade de Deus e aprendendo a conquistar. Esse povo obedece, e por obedecer, Deus os ensina a andar para frente. Logo após, há uma segunda cidade, Ai, onde existe a derrota, e eles entendem que se forem de qualquer jeito, compactuando com o pecado, não será fácil conquistar a terra. Nesse segundo momento, o pecado de Acã é revelado, e esse pecado faz com que o povo não ande como deveria andar. Em Ai, fica claro que a obediência precisa fazer parte da trajetória desse povo. Se essa obediência não estiver funcionando, a conquista não acontecerá como deve. Em Josué 9, podemos ver duas relações diferentes. O primeiro povo são os gibeonitas, e eles têm uma atitude positiva quando veem o povo, se submetem e selam a paz com o povo de Israel. O segundo povo são os cananeus. Quando o povo chega, ao invés de selar um tratado de paz, eles buscam a destruição de Israel. Os cananeus são derrotados. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Fareis conforme os meus juízos, e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Quem eram os cananeus? Para entender melhor, vamos à leitura de Deuteronômio 12, 29 e 31. Quando o Senhor teu Deus desarraigar de diante de ti as nações, aonde vais a possuí-las, e as possuíres e habitares na sua terra, guarda-te, que não te enlaces seguindo-as, depois que forem destruídas diante de ti, e que não perguntes acerca dos seus deuses, dizendo: Assim como servirão estas nações aos seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Assim não farás ao Senhor teu Deus, porque tudo o que é abominável ao Senhor e que ele odeia, fizeram eles a seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram no fogo aos seus deuses. Eles eram um grupo de pessoas imorais, que tinham costumes de matar seus filhos. Por exemplo, podemos observar que essa narrativa histórica é uma hipérbole, ênfase expressiva, exagero na mensagem, e isso acaba assustando quem lê esses fatos. Estamos falando de textos que usam força de linguagem, por isso é necessário compreender bem o que se lê. Duas coisas acontecem ao mesmo tempo.
O povo conquistando a sua terra e Canaã recebendo juízo por ter chego ao limite. Não podemos brincar com o juízo de Deus. A história de Canaã é um reflexo da história do ser humano, mas devemos saber se aproveitaremos essa chance ou não. A misericórdia de Deus está estendida, se aproveitamos ou não, é outra questão. O instrumento mais poderoso que temos para mudar o mundo é o amor e a palavra de Deus. Confie.